Fala pessoal, hoje nós vamos gravar mais um vídeo aqui, mais um bate-papo aqui sobre IoT. Esse vai ser o nosso tema aqui hoje. E para explorar um pouquinho desse assunto, eu estou aqui com o Gabriel e o nosso foco aqui vai ser falar um pouquinho sobre um desenho de uma solução, de uma arquitetura, como montar, né, uma arquitetura aí para IoT. E estou com o Gabriel Bernardi aqui, ele vai se apresentar aqui. Vamos lá, Gabriel. Oi, pessoal, tudo bom? Boa noite. Bom, sou Gabriel Vieira, arquiteto de sistemas da CIT, consultoria de software. Vou compartilhar um pouquinho dos últimos projetos, aí, do conhecimento que eu consegui adquirir. Compartilhar a tela. Lembrando para a galera aí que algum tempinho aí a gente gravou um vídeo aqui falando um pouco sobre a parte conceitual aí de IoT. A gente fez um bate-papo aí com o Fábio Margarito e com o Fábio Cossini. Depois eu coloco o link aqui do vídeo aí, quem quiser ter assistir uma outra apresentação aí onde a gente abordou um pouquinho mais da parte conceitual, eu vou compartilhar também, beleza? Vamos lá, Gabriel. Até começando aqui para deixar todo mundo bem alinhado na internet das coisas, né? Um exemplo de um cotidiano bem comum, até mesmo antes de termos internet e tudo mais. As pessoas que usam o carro saem de casa, vão para o seu trabalho ou para a sua empresa, e no final do dia retornam para sua casa, né? Depois de um tempo a gente viu que saíram os tontons da vida, os GPS no carro, só que isso resolvia uma parte do problema, né? Resolvia ali só o tráfego, não teve um entendimento da jornada como um todo, e a transformação não foi por completo. Até que nos dias de hoje, praticamente todo mundo está usando o Waze, né? E aí você vê que o Waze, ele abrange mais, né, do que simplesmente a rota. Você consegue ter o ponto lá da sua casa, você já adiciona um favorito do seu trabalho, tem o preço dos postos de gasolina, e com tudo isso ele consegue mapear e ajudar na jornada como um todo. Bem comum, o Fábio, eu assisti o último Hangout sobre a IoT, e o Fábio posiciona muito bem sobre isso, né, a importância do contexto, disso ser a extensão do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E tem muito mais exemplo, né, indo agora para dentro da casa dessa pessoa. O Leandro, eu sei que ele gosta de churrasco, está até precisando marcar um outro. Tem aí um equipamento lá, bem antigo, né, que você pluga ali na carne, consegue ver a temperatura e tudo mais, e aí você, tendo conhecimento de o ponto da carne depende de determinada temperatura, você consegue sair com aquela carne perfeitinha e tudo mais. Mas mesmo assim, né, isso ainda é muito pontual. Aí hoje em dia a gente já vê exemplos bem mais elaborados, né, onde você consegue a distância, você consegue selecionar o tipo da carne, você consegue receber alertas, e a jornada e a experiência do usuário fica bem mais completa, né. E aí, com isso vem outras empresas melhorando, né, o dispositivo começa maior, diminui de tamanho, e tem gente que já vai e coloca um áudio junto, você não precisa ficar olhando para o celular. Tem muitos exemplos, o Fábio citou alguns também, no último Hangout. Tem um exemplo bem famoso na internet, que o pessoal deve ter visto, sobre a roupa do bebê, né, uma preocupação de muitas mães, do bebê virar e ficar sufocado, então a roupa avisa. Termostato, controle das cores de iluminação, tomada, próprio smartwatch, o próprio smartphone, né, o celular nosso, é um internet das coisas, um dos primeiros. Esse da roupa aí, total novidade, assim, né? Nunca tinha ouvido falar desse. Bem interessante. Bem interessante. Tem bastante, você vê assim, se procurar os maiores cases de IoT, você encontra esses caras aí, né? Bom, mas não é sobre isso que a gente vai falar, é mais para contextualizar
o que é para todo mundo, completando aí o último hangout sobre IoT. O conceito que se fala muito hoje em dia é sobre a internet de todas as coisas, né? Onde esse todas abrange não só as coisas, mas também o contexto, onde tem as pessoas, o processo e o que de dados tudo isso é gerado. O Fábio comentou sobre isso também, e aqui é mais para reforçar a importância da gente fazer um deep dive nesse processo e entender a experiência do usuário para que isso seja extensão do dia a dia, né? Ninguém vai começar a fazer churrasco só porque agora tem uma app e um negócio para você espetar na carne lá, né? Então é importante que seja entendido. E entendendo isso, entendendo esse contexto, a gente sabe que vão ser gerados muitos dados e que a gente precisa pegar esses dados e começar a dar vida para eles, né? Gerar informação. E aí, quais seriam as preocupações que deveríamos ter, né? Tem uma frase muito interessante de um diretor da Gartner que fala que as implantações de IoT vão gerar grandes quantidades de dados que precisam ser processados e analisados em tempo real. Vou só grifar algumas frases aqui, porque eu sei que o Lombos deve estar hipnotizado aí pela cerveja. Não consegui manter o foco. Tirou o foco, velho. Véspera de feriado, né? Né? Então, o que é bem importante para nós que somos técnicos, né? O IoT ele gera uma grande quantidade de dados, gera muito dado. O sensor ele está gerando dado a toda hora, né? A cada milissegundos você tem uma mudança pequena ali. E as tomadas de ações tem que ser rápida. Ou para você alertar o responsável técnico por alguma coisa, ou para você tomar uma ação mesmo M2M, né, em outra máquina. Isso precisa ser processado, armazenado, tomada essa ação tudo em tempo real, ou próximo, o mais próximo possível, né? Então, o que a gente precisa se preocupar, né? Entender quais são os sensores que estão disponíveis, é com eles que a gente vai coletar esses dados, né? Saber que eles geram um volume grande de dados, como que a gente vai fazer essa conectividade. A gente, dependendo do sensor, dependendo da sua solução técnica, você pode enviar direto para uma nuvem, dependendo se é numa fábrica onde você não tem essa conectividade, talvez você tenha que usar um gateway local para armazenar e esse cara que vai se conectar com a sua plataforma. Temos que ter a segurança, tanto dessa comunicação quanto do protocolo, dos dados também, e o processamento dentro da plataforma. Então, tudo isso envolve a plataforma para a gente conseguir processar esses dados. Bom, mostrando aqui os sensores, né? O que a gente tem? A gente tem sensores de posição, presença, movimento, velocidade, temperatura, praticamente tudo que a gente consegue sentir aí com os nossos sentidos e muito mais a gente tem sensor. É entender os contextos, entendendo o contexto, saibam que aquilo gera dados e provavelmente você com esses sensores vai conseguir coletar esses dados, né? Muitos dos devices, a maioria dos devices usam por trás esses sensores. Legal. Bom, tendo aí, conhecendo os sensores, por onde começar, né? Nós arquitetos adoramos os requisitos, né? Tudo depende, né? Costumo falar aqui, tudo depende. Alguns requisitos que geralmente vêm nesse tipo de projeto, né? Se algo acontecer, a gente precisa avisar o responsável técnico o mais rápido possível. A gente precisa conseguir realizar atualizações remotas de firmware. Quando a temperatura ultrapassar determinado limite, envia um comando para diminuir. Caso a localização do device, sei lá, seja recebida fora do seu raio, onde ele deveria estar, enviar um alerta, né?
Quando a gente teve essa movimentação não autorizada, são geralmente requisitos que vêm nesse projeto. Aí, um exemplo de um projeto mais recente, que eu tive a oportunidade de participar, a gente começou com esse tipo de questionamento, né? Além de entender os requisitos, começar a desenhar alguns requisitos não funcionais também. Então, as perguntas básicas, né? Quantos devices vão estar conectados? Então, a gente tinha um MVP, eles estavam pilotando com alguns clientes, e a gente fez uma projeção disso, durante aí 2 anos e meio, quase, e a ideia é que a gente conseguisse, que a plataforma que fosse desenhada conseguisse atender a 100 mil dispositivos conectados, 100 mil devices. Não necessariamente um device é um sensor. Neste caso aqui nosso, um device tinha quase 50 sensores. O que você está falando é que dependendo, sei lá, se eu encarar um device aí como se fosse uma geladeira, essa geladeira pode ter inúmeros sensores, certo? Coletando informações e enviando. Então, um device, N sensores gerando dados. Correto, correto. Porque o sensor sozinho, ele não se conecta em nada, né? O sensor, ele gera aquele dado, você provavelmente vai ter que prototipar, construir a sua placa de circuito impresso, ou se for um MVP, você vai fazer com, não sei, com uma Raspberry da vida. Legal. Analisa esses dados de todos os sensores, gera a mensagem e envia para a plataforma. Ô, Gabriel, uma dúvida. Nesse cenário, quando eu tenho um device com vários sensores, quando eu envio a informação para um servidor, né, seja na cloud, alguém que está concentrando essas informações, eu envio a informação do device também, eu consigo correlacionar todos os sensores, as informações captadas pelos sensores de um único device? Sim, sim. Tá, legal. Nesse caso, depois, quando eu for mostrar a arquitetura, falar do build block aí que recebia essa mensagem, posso retornar nisso, mas legal. Um tópico lá que recebe os dados de todos os devices, e junto vem como se fosse um MAC address, vamos dizer assim, né? Um identificador ali. E aí a gente consegue sim saber de qual que é o device que a gente está recebendo aquilo. Tem diversas formas, tá? Eu poderia centralizar isso numa Raspberry e enviar o dado separado por sensor. Eu posso juntar tudo e enviar um JSON com todos os sensores junto, numa única mensagem. Então depende muito do contexto. Nesse exemplo que eu estou falando aqui, a gente decidiu por enviar uma mensagem só com todos os sensores. Porque tem muito ruído que é gerado nos sensores. Então, o código que estava rodando em C++ lá para pegar os dados dos sensores, ele tentava eliminar um pouco esse ruído. Né? Algumas variações de temperaturas que às vezes é pequena coisa, então não vale a pena ficar enviando. Então tem alguns tratamentos que, se conseguir fazer, é melhor, né? Você economiza banda. Tá, então quando você fala ali que tinha um requisito de envio em 30 segundos, talvez esse dado nem fosse enviado se não houvesse uma mudança significativa ali no comportamento, é isso? Não, a cada 30 segundos ele seria enviado, mas dependendo do sensor, ele tem que ser enviado antes. Ah, entendi. Eu tenho que manter. Eu tenho, um dos nossos requisitos era saber se o device ainda está onde ele deveria estar. Então, a importância de, porque se eu não mandar, né, poderia gerar um outro alerta lá na plataforma. Entendi. Mas se um sensor, por exemplo, indicar que, pegando até o que você falou de uma geladeira, quebrou o motor lá da geladeira, então, putz, eu preciso enviar o mais rápido possível. Entendi. Legal. Bom, então sabendo aí que a gente tinha essa escala de devices, enviando a cada 30 segundos,
fazendo uma continha de padaria aqui, um device e enviar por mês, aí ia fazer 86.400 requisições. Isso tem uma escala de, sei lá, quando a gente atingisse 100 mil dispositivos, de quase 9 bilhões de requisições por mês. Requisito para desenho da arquitetura, né? É requisição pra caramba, hein? E o tamanho da mensagem, né? Isso também é bem importante. Bom, a gente foi entender também com o cliente como que seria essa mensagem enviada. Aqui um exemplo dessa mensagem. Era um JSON pequeno, não chegava nem a meio kbyte, de 360 a 420 bytes, uma mensagem pequena, mas que, se você sumarizar aí com a quantidade de devices, com todas as requisições que são feitas, lá no final a gente já está enviando 4 teras de byte, um pouco mais de 4 teras de dados para a plataforma. Isso falando só dos dados que estão entrando na plataforma, né? Sendo que eu tenho que processar esse dado, eu tenho que... No nosso exemplo, por exemplo, eu tinha que ler para dado histórico de 30 dias para trás para conseguir tomar uma decisão de algumas coisas. Então, é bastante dado. Legal. Foi que aí que a gente começou a tentar desenhar uma arquitetura, né? Então, a gente sabe que, como eu falei aqui, a gente tem os produtores desses eventos, né? Bom, a gente vai precisar armazenar isso em algum banco de dados que suporte esse I/O, né? E uma primeira peça aí, uma primeira camada de coleta de dados, né? No nosso caso, fomos ver com o cliente que isso ia ficar distribuído em ambiente, no primeiro momento nacional, depois numa escala mais global. Então fazia total sentido a gente ir para um gateway na nuvem. No começo a gente até considerou utilizar um gateway local, mas não acabamos descartando depois com ele. Uma outra camada aqui, após o dado coletado, né, eu tenho que transformar ele, né, e rodar algumas regras também de negócio. E processamento em tempo real, tínhamos duas opções, né, ou processar realmente em tempo real, né, vendo conforme o fluxo de dados fosse chegando, processamento de streaming, ou utilizando um processamento de microbatch, né. Caso o pessoal não conheça, o streaming eu vou processando conforme o fluxo de dados vai chegando. Eu tenho alguns exemplos para o Storm, né, e microbatch eu faço pequenos batches nesse fluxo. Eu ainda trato com fluxo, podem perceber que o desenho é bem parecido, só que eu tenho uns pequenos intervalos e trato uma quantidade de registros, né? Ao invés de tratar individualmente, eu trato, sei lá, de 10 em 10, de 5 em 5. Isso pode ser calibrado de acordo com o seu requisito. Não tem jeito, né? Para essa quantidade de dados, é necessário alguém no meio aí para fazer a ingestão dos dados desses eventos, conseguisse escalar. O mais importante é que conseguisse escalar. Começamos fazendo um desenho com API Gateways, mas que depois a gente viu que seria muito arriscado para essa parte de IoT. A gente até tem o API Gateway no desenho da solução, mas ele não ficou nessa camada de ingestão de dados. Ô Calbi, tira uma dúvida para mim. Que nem quando você mostra ali no desenho os produtores de eventos ali. Esses produtores de eventos, eles são, pela imagem ali, são os sensores, né? São os devices, né? E os sensores que estão contidos naqueles devices, correto? Correto.
E aí depois você tem uma parte ali que é a coleta, e você tem ali uma parte, uma representação de cloud e local. O que, que seria o local ali nesse caso? O E local, você falou que vocês optaram pela cloud, né? porque no nosso O... cenário a gente foi para cloud porque não fazia sentido usar o local, mas o local, um desenho de uma arquitetura de referência, esse local é para quê? Ele agrega os dados de sensores com baixa potência. Então, se você pega ambientes de fábrica, por exemplo, de automóveis, ou sei lá, no porto, são locais que eu não tenho uma banda, eu não tenho conexão, então eu instalo realmente um equipamento dentro dessa fábrica e os meus sensores se comunicam com esse gateway local. Ah, entendi. E aí esse gateway ele se comunica com uma plataforma ou com o seu data center, né, ou com uma plataforma cloud. É mais um Entendi. agregador de dados para sensores com baixa potência ou que meu ambiente não tenha conectividade. Tá, quando você fala de sensores de baixa potência, dá um exemplo para nós. Cara, eu não tenho de cabeça um exemplo. Tá. Não, mas legal. Então, o local aí é quando eu tenho então dispositivos aí, devices que eles são mais, vamos dizer assim, estáticos, né? Que nem o exemplo que você falou, ele está numa fábrica tal, e aí eu consigo ter um agregador desses eventos dentro da fábrica que posteriormente se comunica com um servidor aí, seja local também ou numa cloud. Correto. Isso aí. Mais um. Não, depois a gente, eu acho que eu tava vendo aqui a questão do armazenamento ali, mas eu acho que a gente pode ir falando depois. Eu vi que o próximo slide você cita as ferramentas, né? Eu acho que ajuda a materializar um pouquinho. Sim. Bom, para a parte de coleta, deixa eu até passar o próximo aqui, eu já falo também do MQTT, né? Mas ele é um protocolo de comunicação, ele é bem mais leve que o HTTP, né, utilizado geralmente para cenários de IoT. Eu estava até dando uma pesquisada, eu nem sabia, mas eu acabei descobrindo que o Facebook Messenger utiliza o MQTT. Ah, bacana. Mas ele é bem mais leve, justamente para projetos assim com baixa latência. Ele não tem todo aquele header pesado do HTTP. Bom, e decidimos usar o MQTT por conta disso. E aí, a parte de coletas, nós vimos que nós tínhamos dois caras open source, o Parro e o Mosquito. Seriam duas opções, são concorrentes, que a gente poderia estar utilizando. E tem o Solace. O Solace é uma appliance, a gente colocou no desenho inicialmente, acabou sendo descartado por questões de custo. E aí acabou ficando entre Parro e Mosquito no desenho inicial. Para a parte de ingestão de dados, bom, a gente até tentou desenhar com mensagem QI padrão mesmo, mas vimos que o throughput que a gente ia precisar, o Kafka acabaria escalando melhor, né? Ele conseguir trabalhar cada tópico, consegue ter várias, múltiplas partições, então acabamos decidindo pelo Kafka. E a parte de transformação não estava muito claro para a gente se a gente ia para um Spark, ou tanto o Spark quanto o Storm eles conectam no Kafka, né, para retirar a mensagem de lá, mas não estava muito claro ainda se a gente ia num processamento em tempo real ou num processamento em microbatch. O Spark, no caso, é microbatch, e o Storm, você pode escolher, você vai conseguir, quer trabalhar com microbatch ou processamento em tempo real. Bacana. Ô, Calbi, conta um pouquinho desse Parro e desse Mosquito aí. Para mim é novidade esse Parro, nunca ouvi falar. Como que funciona essa coleta assim? Eu tô lá, tô gerando os eventos,
via MQTT eu envio para essa ferramenta os dados? Como que é esse fluxo? Ele disponibiliza um tópico. Ele disponibiliza, Certo. sei lá, vai ter barra, sei lá, dispositivos da minha casa, barra, fogão. E você comunica via MQTT, colocando a mensagem nesse tópico. E aí você consegue ter uma regra do que você vai fazer com essa mensagem. Tá, mas a regra, pegando aqui esse desenho, vamos pensar aqui que eu tenho lá, tô lá na minha geladeira lá, certo? Aí imagina que eu tô mandando tempos em tempos a temperatura, ou se a geladeira foi, quanto tempo a porta da geladeira ficou aberta, não sei, algo do tipo. Eu mando, vamos pensar aqui no qual que vocês acabaram escolhendo aqui, Parro ou Mosquito? Ou vocês utilizaram todas elas aqui, todas essas ferramentas? Isso, na verdade, eu vou continuar depois nos próximos slides, mas surgiram outros requisitos que fez com que a gente abandonasse esse desenho. Ah, tá. Mas ok, mas só para entender aqui, ó, nesse caso da geladeira. Imagina que eu fico tempos em tempos mandando a temperatura que tá a geladeira, tá? Um exemplo aqui bem bobinho aqui. Eu envio via MQTT pro Parro, por exemplo. Bem, Tá. E o que o Parro faz ali? Ele ele é um código com uma regra. E aí você poderia, por exemplo, armazenar no banco direto essa mensagem, certo? certo. Você poderia Entendi. fazer direto da camada ali de coleta. Mas não é isso o requisito que a gente tinha, né? A gente tinha Uhum. que fazer algumas análises e tudo mais para tomar decisão. E armazenar no banco e a gente poderia perder o time disso. Certo. E essa análise você fazia. A ideia aqui nesse desenho era que ela fosse feita ali na parte da coleta mesmo ou não? Na parte de transformação. Tá. E, Uh, a e aí, diferença entre a coleta e o ingestor. ao throughput, porque ela chega na coleta, eu jogo para o ingestor, e o ingestor ele consegue ter o buffer, ele consegue segurar essa mensagem por um tempo. Até, Legal. por exemplo, o meu Spark venha, porque o fluxo, não sei se está muito claro, né? Eu publico a mensagem no Parro, o Parro joga para o Kafka, e o Kafka segura essa mensagem. Entendi. É ele que envia para o Spark. Por exemplo, é o Spark que vai no Kafka e pega essa mensagem para ser processada. Não, legal. É que a hora que você explicou, vendo a camada da coleta de ingestão, num primeiro momento eu falei qual que seria a diferença das duas, né? É legal. E o Kafka por conta disso, né? Por conta de conseguir, pensando que ele é esse buffer, ele precisaria aguentar esse monte de escrita, né? 9 bilhões de escritas por mês. Uhum. Bacana. Mas isso foi bem rápido, né? Toda essa definição foi feita em 2 semanas. Legal. A gente, por exemplo, a parte de banco a gente não conseguiu chegar em muitos detalhes, porque quando a gente estava discutindo isso daqui, fazendo algumas provas de conceito, surgiu um requisito bem forte assim para a gente. E no final daquela escala de 100 mil dispositivos, o custo da plataforma não ia poder exceder R$1. Pior que não era nem $1, né? Se fosse $1 ajudava ainda, mas era R$1. R$1 por device. Para cada device. Conectado. 100 mil dispositivos, não poderia passar de R$100 mil. Se inviabilizou muita coisa, né? Porque você tem que subir máquina, subir infra, alta disponibilidade. A gente começou a fazer custo e falou: meu, isso não vai bater, não, vai ser muito difícil conseguir isso. E aí surgiu algumas opções da gente começar a olhar para a cloud e falar: vamos ver o que os provedores têm. No caso, a CIT ela é parceira dos 4 players, tanto a Apple, Google, IBM e Microsoft. Tiveram
alguns players que tivemos que excluir por decisões do cliente mesmo, outros por questão de preço, outros por questões de região mesmo, de não ter aqui no Brasil. Então foram algumas diversas escolhas aí que a gente acabou ficando com a Amazon. E aí, voltando para aquele desenho lá, a gente tem alguns componentes para aquelas camadas, né? No caso da parte de coleta, a Amazon tem o AWS IoT, né? Ele se comunica com o protocolo MQTT também. Ele até tem caso que o pessoal queira brincar e que está assistindo, ele tem na parte free lá, dá para acho que 250 mil mensagens por mês durante um ano. Dá para brincar bastante. Galera do Arduino aí, né? 250 mil mensagens, dá para brincar legal, né? Na parte de ingestão de dados, tem o Kinesis. A Amazon não abre, mas eu tenho a impressão que o Kinesis é o Kafka por trás, né? Você paga bem pouco para cada 1000 requisições por segundo, você paga 1 centavo de dólar, porque você provisiona a partição, né? Por isso que eu falo que é bem próximo ao Kafka, eu acho que se não for o Kafka, você provisiona ele por partição. Então, uma partição você consegue ter 1 mega de escrita, 2 mega de leitura, e ele uma partição suporta 1000 requisições por segundo. Para a parte de transformação e regra, no primeiro desenho a gente estava utilizando o Kinesis Analytics, um desenho de processamento em tempo real, até que a gente começou a planilhar e ver que ia ficar caro. O Kinesis Analytics ele é um pouquinho caro. E também estava inviabilizando o requisito de R$1 lá por device. A gente uma arquitetura serverless, com Lambda. Lambda são funções, né? Suporta C Sharp, suporta Python, Java, Node.js, escolhe a linguagem que você quer escrever. Igual no caso do Google tem o Google Functions, então são bem próximos, são funções, pedaços, trechos de códigos que você preenche. E o Lambda tem uma vantagem aí que ele não faz parte do free tier da Amazon, mas o primeiro 1 milhão de execuções, escrito errado aqui, requisições, o primeiro 1 milhão de execuções do código de graça. E você paga 20 centavos para os próximos milhões. Então, caramba, custo bem barato. Para a parte de banco, visto que a gente já estava direcionado para a Amazon, nós inserimos o Elastic Cache com Redis para alguns dados que vão ser utilizados no processamento e dessas mensagens. E o DynamoDB, que é um banco NoSQL orientado a documento, que tem um alto throughput lá, você consegue provisionar ele também por capacidade de escrita e leitura. Então, acabou ficando esse o desenho final do projeto, que acabou sendo aprovado e sendo executado. bacana, hein? Tem alguma dúvida, mas contando um pouquinho do fluxo, né? Acho que pode surgir um pouco mais. Fluxo bem importante, geralmente as pessoas esquecem, que o device, apesar dele estar usando MQTT e tudo mais, ele precisa ser autorizado a enviar. A gente fez um fluxo anterior ao MQTT, né? Onde o device, na sua primeira conexão, ele conecta num API Gateway. O API Gateway executa uma função Lambda. Essa função Lambda verifica através desse ID que eu comentei, né, que era se o dispositivo está autorizado, se a localização que ele está é a que ele deveria estar, faz algumas verificações, ele provisiona a chave, disponibiliza no S3,
da Amazon, e aí com acesso temporário, com inspiração dessa chave, e aí o device baixa esse certificado para conseguir se conectar lá no IoT através do MQTT, que é o que estava naquele desenho um pouco mais abstrato, né? Então, com a chave, o dispositivo envia essa mensagem para o IoT. No IoT eu tenho uma regra, então eu configuro uma regra. Eu falo que quando a mensagem chegar nesse tópico, ela tem que ser enviada para o Kinesis e tal. A mensagem chega no Kinesis e ela é armazenada ali. No Lambda, eu configuro o batch size. Eu lembro que eu comentei sobre a gente ter escolhido uma arquitetura microbatch. A gente configurou o batch size de 10 mensagens. Então ele espera acumular 10 mensagens no Kinesis e aí é disparado automaticamente uma trigger no Lambda. E aí o Lambda vai lá ler essas 10 mensagens de uma vez. E aí o código dentro do Lambda, ele percorre essas 10 mensagens. Primeiro ele armazena o dado cru, o dado que chega da mensagem de forma assíncrona no Dynamo, e ele dispara diversos outros lambdas também de forma assíncrona, separado por áreas conceituais. Eu não posso abrir muito sobre o projeto. Não, claro. Mas ele ele dispara vários outros lambdas, cada um com as suas tabelas e tudo mais. Um conceito próximo de microserviços, vamos dizer assim. Legal. E só curiosidade, Calbi, esse microbatch que você está falando aí, geralmente aí no desenho que vocês proporam, com os requisitos informados, em média, assim, quantos registros ele acumularia ali para processar nesse microbatch? Você configura, se não me engano, no caso da Amazon, o Lambda ele tem um limite, acho que de até 100 registros. Até no máximo 100 registro o microbatch, é isso? No caso, o Lambda, né? Não que o microbatch seja esse, né? O conceito você configura quando você quiser. No caso do Lambda, ele tem essa limitação, mas é por conta da Amazon mesmo, né? Desse serviço da Amazon. Acho que era isso a pergunta? Não, é mais pra gente tentar definir aí o que é o micro, né? A gente tá falando de quantos registros, né? Sim, só para a galera ter uma ideia do tamanho, né, da volumetria que a gente está falando quando a gente fala de processar um microbatch. No nosso caso, a gente acabou deixando 10 registros. Em ambiente de desenvolvimento, a gente deixa um registro, então acaba ficando meio processamento mais rápido. Online. O registro chega no Kinesis, o Lambda já processa, já pega para processar. O legal é que todos esses serviços eles já têm alta disponibilidade. Então, se eu tenho, por exemplo, um Lambda processando 10 mensagens e eu cheguei com mais 10 mensagens no Kinesis, automaticamente é executado no outro Lambda. Isso a Amazon, o serviço da Amazon já faz, você não precisa se preocupar com nada disso. Né? Então, ele escala de acordo com a volumetria que chegou no Kinesis ali o seu Lambda, né? Ele escala de acordo com a volumetria. O Kinesis, ele armazena por até um dia, mas no nosso caso a gente nem precisa. Bom, acho que é isso. Dessa parte, não tem mais o que falar. Com os dados armazenados e processados, aí acho que todo mundo já conhece, né? São disparadas algumas notificações, a gente utiliza o SMS lá da Amazon, e foi criada uma app também que consome, através de uma API Gateway lá da Amazon, esses dados, já mais consolidados, assim. Legal. E vocês usaram algum serviço, alguma coisa ali dessa parte mais analítica ali, analisar mesmo esse volume de dados que é armazenado para ser apresentado nos dispositivos? Não, toda a parte analítica, todos os algoritmos foram feitos em Python. Então todas as funções lambdas que a gente tem foram criadas em Python. Sim, tem todo um algoritmo lá, toda uma análise de dados que a gente considera histórico, tudo isso
regras que estão dentro desse microbatch. Entendi. Você tem lambdas ali que estão escritas em Python, que analisa esses dados, gerando ali algo consolidado, né, insights ali no dispositivo do usuário. E aí a gente armazena essa informação já processada. Entendi. A gente não processa no consumo do app. Na requisição do cara ali. Então, quando o aplicativo vai consumir essa informação, ela já está processada. Já. Tá. Legal. Até porque tem coisas que, por exemplo, eu tenho alertas lá que eu tenho que ficar enviando para o dispositivo, independente do cara acessar ou não. Né? Então, eu tenho que processar essa informação antes. Bacana. Eu tenho push notification, mas eu também tenho e-mail, né? Legal. Bom, acho que é isso. A mensagem final aí é que a internet nos deu a oportunidade de se conectar de maneiras que a gente nunca tinha sonhado. E o que a gente está vendo muito é que com a internet das coisas, essas conexões vão ser expandidas, né? Como comentei na introdução e no outro hangout, o Fábio também comentou, a ideia é que a gente consiga fazer parte aí de um sistema nervoso vivo e sempre em movimento. Kobe, deixa eu fazer uma pergunta para você. Aí pegando um pouquinho da experiência que vocês estão tendo aí com esse tipo de projeto. Lá no início você falou um pouquinho da relevância ali de entender a jornada, né? E fazer com que o IoT seja uma extensão. Queria que você explicasse um pouquinho melhor isso, essa questão da jornada, até para quem eu acho que essa questão do IoT desperta muita curiosidade aí nos desenvolvedores, né? Até pela acessibilidade que a galera tem hoje aí com o Arduino, com o Raspberry. Então, converso com muita gente aí, desenvolvedor, que está brincando bastante aí com sensores aí, com as famosas plaquinhas aí, né? Então, a galera vem tendo bastante ideias, né? Então, assim, para que essas ideias sejam realmente tem aí um potencial de um produto, de algo que possa agregar valor, você comentou essa questão da jornada e de ser uma extensão. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso, se você tem algum caso que você possa compartilhar aí para a galera entender um pouquinho o que é essa jornada e o que pode ser uma extensão, né? Pegando até um gancho ali no que você falou do Waze, né? Para a gente só exemplificar um pouquinho mais aí essa questão. É muito comum a gente ver muitos aplicativos e muita coisa de IoT nascer e morrer, né? A gente vê lá na CT que muito disso se dá na forma como essas ideias nasceram. E aí, por isso que eu quis trazer a importância da preocupação com a jornada, né? A jornada, quando eu falo da extensão, eu quero dizer que nada mais é do que o nosso dia a dia mesmo, né? A gente viu lá, que eu trouxe um exemplo de um celular que consegue abrir a porta da pessoa, quando ela se aproxima e tudo mais, da fechadura que é digital. Isso faz parte do dia a dia, né? Todo mundo, para sair de casa, tem que abrir a porta, na hora de voltar, fecha a porta. Então são coisas que, quando eu quis dizer de extensão, são coisas que a gente não alterou, a pessoa não precisou alterar o seu comportamento para usar o seu aplicativo ou o seu IoT. A gente vê smartwatch, eu vejo que tem muitos adeptos, mas tem pessoas que, não vou comprar um smartwatch para medir, porque só para isso, né? Ela está mudando a rotina dela. E aí você vê que tem empresas que estão mudando. Por exemplo, eu vi que a Polo, a Ralph Lauren, lançou uma camiseta que você veste, então você não precisa ter o relógio, nada disso, e a camiseta que você está vestindo, ela consegue medir os seus batimentos cardíacos. Então você vai para academia, você precisa de uma camiseta fitness, que você vai colocar, você põe a camiseta e vai para academia. Você não precisa colocar um relógio, pegar o relógio, coisas que você já não fazia, né? Então, quando eu quis dizer sobre a extensão, acho que é isso, não sei se ficou claro. Não, ficou claro. Eu tô entendendo assim, que é de forma. Você traz um pouco essa questão
não vou chamar assim de automação, né, mas essa coleta de informação, essa inteligência, né, pro dia a dia, né, de forma que você interfira o mínimo possível na rotina da pessoa, né. E ninguém vai fazer algo só porque você criou seu aplicativo totalmente desconectado, né? Nós que somos de TI, às vezes a gente está sempre provando as coisas, né? Mas não significa que para o mercado vai ser aceito dessa forma. Legal. Aí, pra gente finalizar aqui, Gabriel, Um você exemplo, tem... um exemplo Oi? bem legal sobre aquele Amazon Go, né? Mas igual eu vi O esse vídeo, mercado, né? cara, né? Você vê que eu já tinha visto várias ideias, né? De colocar RFID e tudo mais, só que, meu, quanto que isso é caro, sempre inviabilizando e tudo mais. E aí vai lá a Amazon, coloca uma câmera, fica monitorando e você não altera nada o seu processo de colocar produtos ali para alimentar seu estoque ou ter que se preocupar na hora de tirar, né? O próprio reconhecimento de imagem, sensores, se não alterou nada mais na sua gôndola. Então, Não, uma ideia bem legal. Pra gente finalizar aqui, Kobi, o que você recomenda aí pra galera que tá querendo se aprofundar um pouquinho mais nessa questão de IoT, nessa parte de arquitetura, né? Lembrando aqui que o foco da arquitetura, quando a gente fala de IoT, é muito mais essa capacidade, né, de conseguir coletar, né, um grande volume de informações, né? Porque a gente falou, esses são sensores, esses sensores estão em device, a gente pode ter milhares, milhões de devices, gerando um fluxo de informações gigantesco, né? E aí ter a capacidade de processar, né, essas informações que torna aí desafiadora uma arquitetura para IoT, né? a arquitetura que eu apresentei aqui hoje lá na CIT é uma arquitetura de referência. Lógico que sempre tem adaptações, né? Para quem está começando, eu tiraria a questão da escala do estudo e focaria um pouco mais no hardware mesmo. Linguagens de script como Python, para quem está começando, você tem ou Java. Quem quiser brincar, a Amazon é um ótimo laboratório. É um bom playground ali. Tipo, quem não tem conta pode brincar um ano lá. É uma arquitetura que você consegue, essa arquitetura que eu passei aqui, se o pessoal passar para usar na hora aí do desenho, uma arquitetura que você consegue construir em uma semana, assim. No nosso caso, a primeira entrega foi no primeiro sprint, foram 10 dias depois, a gente já estava com a arquitetura recebendo esses dados. Não tinha ainda a parte da app, não tinha notificação, nada disso, mas toda a parte de ingestão, coleta, armazenamento, já estava funcionando. Em Então, 10 dias. 10 dias. Bacana, hein? A gente não tinha todos os algoritmos, não tinha, né, toda a análise de dados funcionando, isso foi conforme o projeto foi executando. Mas o dado cru chegando e tudo mais estava pronto. Então, hoje em dia a gente tem muita coisa pronta, né? Precisa reinventar a roda, assim. Você fala, é um bom playground, a Amazon, nem que seja para a pessoa tirar essa parte, essa dúvida conceitual. Depois disso, se ela quiser ir brincar com Kafka, com Apache, com essas coisas, aí fica a critério. Não, bacana. Para a gente finalizar, só mais uma dúvida. O que você, na experiência que você teve com esse projeto e outros aí que você vem trabalhando, qual que foi o principal desafio para montar essa arquitetura? Custo. Custo. E vocês conseguiram chegar no R$1 ali, cara? A escola está em execução ainda. E sim, estamos cumprindo com desenho. O ponto é que vai mudando muito, né? A parte funcional mudou, e a gente está adaptando. Mas sim, a gente teve mudanças. A gente tinha um Redshift no desenho, o Redshift acabou saindo, a gente acabou usando o Athena, que é um pouco mais barato. Então tem mudanças que a gente sempre, mas é um requisito forte, então ele acaba orientando a arquitetura por completo, assim. Tudo que a gente pensa, esse requisito é o maior, assim. Uma grande dificuldade, sim. Não, bacana. É porque é um ponto interessante, né? Porque à medida que ele
que ele escala, né, facilmente, o seu custo também é proporcional, né, ele vai escalar também. Então, se você não se preocupa com isso logo no início, né, a sua ideia ali no momento, talvez no melhor momento, né, quando tiver um grande volume de dados, tudo ela fique num custo inviável, né? Legal, acho que é um grande desafio aí mesmo. Não tem jeito, né? Você vai falar de custo, se você quer reduzir custo em larga escala, é difícil você falar que você não vai para cloud, né? A não ser realmente grandes corporações com data centers, com espaço sobrando e tal. Mas acho que é difícil, né? Acho que esse tipo de solução hoje em dia acho que é difícil alguém ir para um data center próprio, né? Num volume de dados aí. Pelo menos na parte de coleta, ingestão, a gente fica aí, quando eu for armazenar, eu tombo esses dados para dentro. Não, bacana. E, Calbi, um outro ponto assim, como que você vê assim as informações desses sensores assim? O mais legal é você me chamando de Calbi. Eu tentei falar Gabriel no começo, mas depois não foi, velho. Flui normal já. Mas um outro ponto assim, só para entender assim. Esses indicadores, na verdade, assim, esses sensores, eles geram essas informações. Essas informações dos sensores, elas são consumidas hoje, pelo menos nesses projetos que você participou, mais como um indicador, assim, ou tem diversos usos dessa informação que o pessoal faz? Quase todos, né? Eu tenho como o dado cru, então eu tenho lá o dado do device sendo exibido. Eu tenho um dado histórico, então eu tenho gráfico, que é gerado com base nisso. Eu tenho alertas, que são gerados quando atingem determinados limites. Tá. Então existem e eu tenho algoritmos analíticos rodando. Difícil, né, falar. Sem poder abrir é difícil. Não, mas eu entendi, assim. Acho que tem os mais diversos usos aí, né, dessa informação, né? Sim. Mas o que gera mais valor realmente analíticos, né? É quando você consegue você consegue cruzar tudo isso, né? Limites, dado histórico, mais informação que você tenha de mercado, por exemplo, você consegue gerar uma informação de valor na ponta. Isso é o que fez com que essa solução que eu trabalhasse conseguisse ter adeptos, novos clientes, né? Para o nosso cliente. Não, bacana. Pô, show de bola, Gabriel. Sensacional, cara. Espero que você tenha gostado. Não, foi. Deixa meu e-mail aí, se a gente tiver dúvida, pode mandar. Não, legal, depois eu compartilho aqui. Eu acho que ficou bem legal, acho que ajuda a aterrissar um pouquinho. Você mostrou um desenho, citou algumas ferramentas aí que vocês utilizaram para endereçar cada camada aí da solução que vocês estão propondo. E eu acho que a ideia aqui é compartilhar insights mesmo. Eu acho que foi bem bacana. Acho que vai agregar bastante valor aí. Show. Legal. Beleza? Bastante. Bacana. Valeu. Gabriel, obrigado pela disponibilidade aí. Obrigado por compartilhar aí as informações aí. Compartilhar conhecimento aí pro pessoal. Eu agradeço. Beleza? Valeu, cara. Um abraço. Tchau, tchau.